não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Bom, eis-nos então colocados no centro mesmo do problema da ciência política, que é a origem, natureza e justificação das instituições de poder que permitem a existência de uma sociedade mais ou menos estável, de preferência territorialmente localizada. Estão entendendo? Quando nós ouvimos a descrição que o índio dá da origem mítica da sua tribo e o ouvimos justificar a existência das suas instituições pela própria eternidade dessas instituições, tal como ele as concebe, e entendemos que ele está raciocinando em circuito fechado, ou seja, que a comunidade dele é o quadro máximo de referência dentro do qual tudo será examinado, não havendo nada acima dela, nós entendemos que nós estamos diante de uma forma política muito peculiar, que é bastante diferente da nossa. Por quê? Porque hoje qualquer pé rapado, analfabeto, burro, que nunca estudou nada, tá certo? Ou que passou a vida recebendo diploma sem nunca ter entendido nada do que estudou, olha para a nossa sociedade, a sociedade na qual ele mesmo vive e diz, é a sociedade injusta. Nesse instante, o que ele fez? Ele está dizendo que ele tem o conhecimento de padrões e leis de justiça que transcendem infinitamente a justiça da sociedade em que ele mesmo está. Está entendendo? Isso hoje qualquer pessoa é capaz de fazer. Qualquer menino de rua dirá para você, eu sou vítima da sociedade injusta. Ou seja, ele julga a sociedade como um todo. Para julgá-la, ele se coloca intelectualmente acima dela. Ou seja, eu conheço algo mais justo do que esta sociedade. Eu conheço, por assim dizer, um princípio de justiça divina e universal que é superior a esta justiça temporal e local que existe no Brasil. Essa noção é precisamente o que o índio não tem. Ele será capaz de julgar a justiça de uma outra comunidade e achar que esta outra é injusta, mas ele dirá que é injusta por quê? Porque é diferente da dele. A sua própria ele jamais julgará. A hora que ele conseguir fazer um único julgamento sobre a totalidade das instituições em que ele vive, ele já não será mais membro dessa tribo. Ele terá se desligado dela. Existe um conto belíssimo de Hermann Hesse que se chama O Selvagem. O Selvagem é um índio que tem uma encrenca com o pajé, por causa de uma mulher. Ele briga com o pajé, e o pajé, o pajé é o quê? É o depositário da tradição. É o depositário do conhecimento que a tribo tem sobre sua origem, suas instituições. Então, é como se dissesse, ele briga com o espírito mesmo da coletividade. E ele é expulso da tribo. Ele é expulso da tribo, então ele sai andando pelo mato, anda, né? Desesperado, solitário, amargurado. E depois de andar muitos dias, ele encontra o mar, que ninguém na sua tribo sabia que existia. Ora, o mar é um dos símbolos mais evidentes da eternidade, do ilimitado, não é isso? Isso quer dizer que naquele instante, se num primeiro momento ele tinha sido expulso da tribo, nesse momento ele efetiva a sua expulsão, tornando-se detentor de um conhecimento que transcendia infinitamente o que a tribo sabia. Estão compreendendo?
Agora ele não pode mais voltar para a tribo. Mesmo que ele fosse perdoado pelo pajé, ele não é mais um membro. Estão compreendendo? Ora, isso quer dizer que qualquer um de nós, quando emite um julgamento sobre a sociedade em que ele está e diz é uma sociedade injusta, ou é uma sociedade ruim, ou é isso, é aquilo, ele está se colocando mais ou menos na posição desse índio. Né? Ou seja, ele sabe que ele não pertence integralmente à sociedade. Ele sabe que ele pertence a ela só por certos aspectos. Né? Mas que há aspectos nele que transcendem a sociedade. Não é isso? Como é que nós chegamos a isto? Eu dei o exemplo da tribo, mas ainda ontem eu estava dando uma aula para um grupo pequeno sobre a apologia de Sócrates, o discurso de autodefesa que Sócrates faz perante os seus acusadores, que o que não aconteceu numa tribo de índio, mas numa sociedade que, em comparação com a tribo de índio, seria enormemente complexa. Que era a cidade-estado grega. Pelo discurso de Sócrates, pelas objeções que ele coloca aos seus acusadores e pelas reações destes, tal como ele próprio as apresenta e as narra, o que acontece ali é que a plateia inteira dos seus acusadores e a plateia inteira presente ao julgamento dificilmente concebia algum princípio de justiça que fosse superior àquele que era conhecido na própria sociedade. No entanto, a existência de uma justiça superior à justiça da comunidade não era totalmente desconhecida na cidade-estado grega. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelo teatro grego. No teatro grego existem várias situações nas quais um personagem é colocado pelo destino ou pelas coincidências em oposição à comunidade. É o famoso caso, por exemplo, de Antígona, que quer que o governante da sua cidade sepulte no cemitério local os dois irmãos dela que morreram em batalha. E ele alega, não, eu não posso fazer isso, porque eles morreram lutando por um estado estrangeiro, e nós aqui não temos nada a ver com isso. E Antígona então diz o seguinte, diz que acima das leis da cidade existem as leis divinas, as leis não escritas. Então o que é que ela está fazendo? Ela está colocando essas leis não escritas contra as leis da comunidade e exigindo que a comunidade, vamos dizer, submeta o império das suas próprias leis ao império da lei divina, que não está escrita. Estão compreendendo? Esta situação aparece muitas vezes no teatro grego, em que um indivíduo, então um herói, se coloca momentaneamente à margem ou fora da lei da comunidade e no mesmo instante se torna um porta-voz das leis não escritas. Essa situação é tão comum no teatro grego que nós concluímos que certamente alguma intuição de que essas situações existiam, certamente estava presente à mentalidade grega. Eu digo, bem, mas você reconhecer uma situação no teatro não quer dizer que você a reconheça na prática social diária.
E aconteceu que no julgamento de Sócrates, a situação que costumava acontecer no teatro aconteceu na realidade. Havia um sujeito que estava argumentando contra as leis da cidade em nome, tá certo, de leis superiores e de um conhecimento superior a que ele tinha acesso. Note bem que quando os acusadores de Sócrates argumentam, eles tomam como base da prova que eles pretendem apresentar o consenso da comunidade. Ou seja, se eles conseguirem provar que aquilo que eles estão dizendo coincide com o que a comunidade já pensa, está vitoriosa a tese deles. Mas Sócrates não apela ao consenso da comunidade. Ele apela à autoridade da prova lógica, de tipo geométrico. Que ele tinha acabado de descobrir que o tipo de demonstração geométrica servia para o estudo dos problemas de ordem moral e política. Quando Sócrates para as pessoas na rua e pergunta o que é o bem, o que é a justiça, o que é a ordem, o que é isso, o que é aquilo, depois de uma longa discussão, o que ele faz? Ele aplica os métodos de demonstração geométrica ao estudo destes problemas, problemas de ordem moral. Mas ele tinha descoberto essa possibilidade. E essa possibilidade, sem dúvida, existe. Mas ela, naquele momento, existia somente para ele. Para os seus acusadores, o consenso da comunidade ainda valia mais, ainda tinha mais autoridade do que a mais exata demonstração geométrica. Estão compreendendo? E é por isso que Sócrates, após fazer de si mesmo uma das defesas mais brilhantes da história, é condenado. Porque a defesa dele resultava em impugnar o próprio critério de julgamento no qual o tribunal se baseava. Estão entendendo? Então Sócrates estava ali exatamente como o selvagem do conto de Hermann Hesse. Ou como Antígona. Ora, hoje, qualquer um de nós vira e diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: a nossa sociedade é injusta. Nós não somos nem Sócrates, nem Antígona, nem o selvagem do conto de Hesse. Nós dizemos dentro da sociedade, a sociedade é injusta, e a sociedade, em vez de nos condenar à morte, como fez com Sócrates, ou expulsarmos, como fez com o selvagem de Hesse, ela diz: é verdade, eu sou injusta mesmo. Isso quer dizer que a diferença de estrutura e de ordem interna entre uma sociedade como esta que nós vivemos, entre a cidade-estado grega e uma tribo de índio, é tão grande, tão grande, tão grande, que é como se já fôssemos membros de outra espécie animal. No entanto, se deve existir uma ciência política, ela deve ser capaz de descrever o seu objeto com uma generalidade suficiente para abranger não somente essas várias formações políticas totalmente diferentes, mas para dar razão da diferença entre elas. Estão compreendendo? Muito bem. Temos um intervalo agora, né? Intervalo de quantos minutos? 15 minutos. Está gravando? Seria bom deixar esse microfone lá embaixo com alguém aí, né, que encarregar um de ficar. Pergunta? Outra coisa que ficou em aberto, permitiu as perguntas. Esqueci.
Eu esqueci de dar a vocês um aviso que geralmente eu dou no começo de todos os meus cursos, é que as perguntas que vocês tiverem devem ser feitas na hora mesmo. Não espere o fim. Tá bom? Não temam nos desviar. As pessoas dizem, não vou perguntar para não atrapalhar, é daí que está atrapalhando. Porque, vamos dizer, é importante, veja, é menos importante chegar até o fim da exposição do que garantir que todos acompanharam todos os passos. A gente não tem pressa de chegar no final, mas tem muita preocupação de que cada etapa fique o mais clara possível. É claro que isso é difícil, porque o assunto é enormemente complicado. E nós não temos tantas aulas assim para expor. Por exemplo, houve... agora, para apresentar as perguntas, existe um microfone que está aí. Com quem está o microfone? Olha, está aquela moça lá. Quem quiser fazer a pergunta, não olhe para mim, olhe para ela e peça o microfone e faça no microfone, senão os outros não vão saber o que está perguntando. Tá? Houve alguém que me fez uma pergunta no intervalo. Podia, por favor, repeti-la agora? Outra coisa, não responde pergunta no intervalo, por definição, né? Meu nome é Fernando, professor. Eu tinha pensado assim, o conceito que o senhor expôs de uma tribo indígena do Alto Xingu, ele cabe perfeitamente, na minha opinião, no conceito de si mesmo do Estado de Israel. Que é um conceito místico que remete à própria criação o próprio conceito de criação da humanidade que Israel tem, que remete a 6 mil anos atrás, e é ali que se justifica, entre outras coisas, o massacre que o Estado de Israel promove contra o povo palestino. Bom, não sei se você percebe que no seu enunciado existem já 4 conceitos que são símbolos autoexplicativos e não conceitos, né? Percebe isso ou não? Né? Então, em primeiro lugar, o conceito da autoexplicação mítica, ele se aplica ou não ao caso do Estado de Israel? A resposta é, evidentemente, sim e não. Por quê? Claro, porque eu não creio que exista ninguém no Estado de Israel, nem uma criança pequena, que confunda, vamos dizer, a origem bíblica, tá certo, com a origem histórica. E é exatamente esta confusão, ou a impossibilidade de discernir as duas coisas, que caracteriza a concepção mítica. O fato de que existe um Estado hoje, tá certo, no qual se encavalem, tá certo, ou se superponham uma origem mítica e uma origem histórica, não desmente nada do que eu disse a respeito da origem mítica. Tá certo? Então, no Estado de Israel, ele terá, de certo modo, uma dupla origem, pode ser explicado miticamente pela própria origem do povo judeu, identificada miticamente como origem da humanidade, mas haverá, por outro lado, uma história do Estado de Israel a partir da sua formação histórica. Tá certo? Então, pode dizer que o Estado de Israel nasceu na hora que Deus criou Adão, mas também pode dizer que ele nasceu na Assembleia da ONU, em 1947, sob a presidência de Oswaldo Aranha. Tá entendendo? E ninguém vai confundir uma coisa com a outra. Então, existe a origem mítica, mas ela não se confunde com a origem histórica. Estão compreendendo? Do mesmo modo, se você pegar, vamos dizer, os Estados islâmicos, todos, você sabe que o Corão ele não é somente um texto religioso no sentido do Evangelho, por exemplo, mas ele é todo um código civil. Então ele é a constituição já de uma sociedade. Tá certo? E isso é apresentado como se fosse a sociedade primordial. Ou seja, era assim que Adão vivia. Então, os homens primordiais, os homens puros, Hanifs em árabe, viviam assim, viviam de acordo com a lei corânica no pré-tempo. E isto é renovado, então, pela revelação trazida pelo arcanjo Gabriel a Maomé.
Todo muçulmano acredita nisso. Porém, ele não vai confundir esta origem com a origem histórica do seu Estado. Ele saberá, por exemplo, o Estado iraniano foi constituído em tal época, assim, que a República do Egito surgiu em tal época, portanto não confunde a origem mítica com a origem histórica. O fato de ter uma origem mítica não quer dizer que seja a concepção mítica que estrutura o Estado. Está compreendendo? Então o que caracteriza a tribo indígena, no caso, não é o fato de ter uma explicação mítica, mas é o fato de não ter mais nenhuma outra. Portanto, não confundir. Não é isso? Quanto às respectivas origens míticas, é evidente que qualquer origem mítica, como ela se identifica com a ideia de origem da humanidade, ou de lei primordial, tanto no caso judaico quanto no caso islâmico, em ambos os casos, esse é um potente discurso de autojustificação. Não é isso? Porém, todas as sociedades existentes têm discursos de autojustificação. Uma característica mais precisa, mais específica das sociedades modernas, é que você tem sempre, junto com o discurso de autojustificação da sociedade, outros discursos de autojustificação de outras sociedades que estão enxertados nela e a destroem por dentro. Isso todas as sociedades têm. Em mais ou em menos sempre terá. Tá certo? Não existe um discurso de oposição dentro do Estado de Israel. Não existe um discurso dentro do Estado de Israel contra a existência do Estado de Israel. Existe. Tá certo? Existe a mesma coisa nos países islâmicos em menor quantidade, mas existe também. Tá certo? Então, praticamente nós não temos nenhuma sociedade monolítica como uma sociedade indígena, em que o discurso de autojustificação mítica é o único existente e no qual não é possível conceber nenhum outro. Estão compreendendo? Também, quanto a esse negócio de massacre, a palavra massacre, um acusa o outro de fazer massacre, e isso aí tudo, para mim, faz parte do fenômeno que eu estou estudando e não do discurso que eu gostaria de fazer. Estão compreendendo? Então, massacres e acusações de massacres fazem parte do fenômeno político, e não do discurso da ciência política. Estão compreendendo? Então, eu não creio que exista atualmente nenhum Estado no mundo que não tenha sido acusado de fazer algum massacre. E que de fato não tenha feito alguns. Tem alguns que estão, como é que se diz, aos concursos. Né? A China, por exemplo, matou 60 milhões, tá bom. Isso aí já chega a ser sublime. Né? Chega a ser maravilhoso. Sai da humanidade. Tá certo? Tem essas coisas, tá vendo? Mas elas fazem parte da ciência política como seu objeto, não como seu discurso. Isso não quer dizer que uma pessoa que esteja seriamente empenhada na ciência política não possa eventualmente tomar partido deste ou daquele regime, deste ou daquele Estado. Claro que pode. Tá certo? No Brasil a gente nunca pode fazer uma cobrança de honestidade na argumentação sem que levante algum espertinho e diga, não, mas não existe neutralidade científica. Isso, todo mundo fala isso, né? Bom, neutralidade não tem nada a ver com honestidade. O que é necessário em ciência é honestidade e não neutralidade. Por exemplo, a descrição do estupro de uma garotinha de 3 anos se torna mais científica, né, se você se recusar a tomar partido da garotinha ou do estuprador? Não, né? Quer dizer, para você fazer uma descrição perfeitamente científica de como foi o crime de estupro, etc., etc., é preciso que você se abstenha de tomar partido. Você pode ser neutro. É necessário ser neutro entre o estuprador e a garotinha para fazer uma descrição científica do fato? Não. Então, objetividade científica não tem nada a ver com neutralidade. Tem a ver com honestidade, que é outra coisa completamente diferente. Não é isso?
Então, essa discussão sobre se existe ou não neutralidade científica, isso é babaquice de brasileiro. Só se discute isso no Brasil. Né? O mundo inteiro já sabe que a coisa não é assim. Então, é evidente que se pode tomar partido. Só que, para o estudioso, tomar partido não é tão fácil quanto é para um indivíduo que não pretende chegar a um conhecimento do objeto, mas pretende apenas encarnar um papel dentro do drama que está sendo vivido. Então, se você pegar um político, um militante, então, ele sempre apresentará discursos que parecem a descrição do estado de coisas, mas que não são. Ou são autojustificação, ou são influência exercida, ou são autopersuasão, ou são delírio. Tá certo? E nós temos que estudar todos eles. Tá certo? Em 99,99999% dos casos, os discursos feitos pelos políticos e militantes não são descrições da realidade. Porém, se nós estamos estudando teoria do Estado, ciência política, nós temos que fazer um esforço monstruoso para fazer a descrição da realidade, por mais que ela nos doa. Não é assim? É impossível que este estudo não afete a longo prazo as suas tomadas de posição. Tá certo? Isso quer dizer que quanto mais você estudar isso, mais você achará difícil tomar posição perante certas coisas. Mas quando você tomar, você tomará com mais certeza. Quer dizer que essa é uma... Se você quer ser um estudioso sério, você vai ter que fazer uma espécie de voto de pobreza em matéria de opiniões, tá certo? Justamente para que as suas opiniões valham um pouco mais. Não é isso? Por exemplo, todas as vezes que você puder dizer assim, puder explicar, se expor as suas ideias, dizendo: isto não é minha opinião, isto é uma descrição exata do fato, você estará num terreno de maior respeitabilidade, de maior autoridade. Não é isso? Mas para você poder chegar nesse ponto, é preciso que você tenha menos opiniões. Não é isso? Também é necessário que você saiba distinguir o que é conhecimento efetivo, o que é mera opinião. Você vê que até na Bíblia tem isso. São Paulo apóstolo, quando saía pregando e as pessoas diziam o que Jesus Cristo ensina sobre isso, ele às vezes diz: olha, o ensino é esse assim, Jesus Cristo diz assim. Outra vez perguntava e diz: olha, Jesus Cristo não disse nada, mas eu acho que... Isso aparece muitas vezes nas cartas de São Paulo. Quer dizer que ele está distinguindo o que é a doutrina que ele tinha sido ensinado, o que é sua opinião, e não dava o mesmo valor às duas coisas. Nós também temos que aprender isso. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é eu acho que. Tá certo? A resposta que eu dei, por exemplo, com relação à relação entre a autoexplicação mítica de uma tribo indígena e a dos estados judeu e islâmico, não é uma opinião. É um conhecimento científico bastante fundamentado. Ou seja, nós temos um conceito claro do que é. Nós temos um conceito científico válido do que é a autoexplicação mítica, tá certo? E temos uma descrição válida do estado de coisas nesses estados modernos, e sabemos, portanto, qual é a semelhança e qual é a diferença. Tá certo? E a diferença é que na situação, vamos dizer, tribal, não é apenas que você tenha uma autoexplicação mítica, mas você não tem mais nenhuma outra. Então você não pode ter distância em relação a ela. Estão compreendendo? Isso quer dizer que numa tribo, qualquer sujeito que saia de dentro da autoexplicação mítica da tribo, ele está fora da tribo. Ora, isso acontece no Estado de Israel, quer dizer, qualquer sujeito que não... Por exemplo, pode ser um judeu ateu, materialista. Então eu não acredito na origem bíblica. Tá certo? Ele deixa de ser cidadão de Israel por causa disso? Não, continua lá dentro. Então é claro que não é a mesma situação, há apenas uma analogia. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente.
Temos Pix, Vaquinha, Após e temos nossa conta também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!